Olá malta, pedimos desculpas pelas interrupções, sei que foi complicadíssimo assistirem ao nosso live, mas eu vou estar aqui agora para vos fazer um apanhado das 5 dicas que falamos no direito. A primeira delas foi a distância focal, e a distância focal não é nada mais nada menos do que a distância que o centro óptico da objetiva está do sensor quando esta está acoplada ao corpo da câmara. Ora bem, quanto menor for a distância focal, ela está expressa em milímetros, maior o plano que nós vamos ter na imagem. À medida que vamos aumentando a distância focal em milímetros, vamos tendo um plano mais apertado. Ora bem, normalmente nós não prestamos muita atenção à parte das objetivas, porque elas não controlam só apenas isto. À medida que nós vamos aumentando a distância focal e o nosso plano vai ficando mais curto, elas também nos vão alterar a maneira como nós vamos ver esse plano. Ou seja, quanto maior for a distância focal, maior vai ser a proximidade dos planos intermédios. Isto faz com que, por exemplo, se vocês estiverem a fotografar no corredor de um hotel, por exemplo, e tiverem como objetivo a grande angular, que está compreendida entre os 10, 15 e os 30 milímetros, esse corredor vai parecer muito mais longo do que aquilo que ele é na realidade. Se tivermos, por exemplo, uma objetiva teleobjetiva, a partir dos 70 milímetros para cima, esse corredor vai parecer muito mais curto do que aquilo que ele é na realidade. Okay? Quando se fotografa a paisagem, um dos erros que acontece normalmente é as pessoas abusarem de planos extremamente abertos. Ora bem, os planos intermédios vão estar muito afastados uns dos outros. E aquela igreja que vocês estão a fotografar no topo da colina e que está com bastante importância à vossa frente, de repente aparece na imagem muito pequenina, sem qualquer importância. Portanto, quando estiverem a fotografar, devem terem atenção a isso. Normalmente as pessoas abusam das ultra grandes angulares e na fotografia de paisagem, tal como em todas as outras, elas têm que ter um ponto de interesse e têm que ter um motivo que salte à vista no olhar, ok? Justamente quando as pessoas fotografam, por exemplo, quedas de água, onde temos uma queda de água que é gigante, e abrimos o plano em demasia, ela fica uma coisa extremamente pequenina, quase sem expressão, ok? Portanto, muito cuidado com a distância focal. Eu, pessoalmente, até uma das minhas lentes favoritas de paisagem é uma lente standard, na casa dos 50 mm, ou então, e utilizo também algumas vezes, a 135 mm fixa, teleobjetivas, dependendo daquilo que eu estiver a fotografar, ok? Portanto, tenham cuidado a isso, não abram demasiado o plano e lembrem-se sempre que, mesmo em fotografia de paisagem, nós temos que ter sempre um ponto de interesse, ok? A segunda dica era para os filtros. Filtros ND, basicamente, eles cortam a entrada de luz pela nossa objetiva, existem em graduações diferentes. Devemos recorrer a estes filtros quando queremos, por exemplo, dar arrastamento, dar movimento, dar dinamismo a algum objeto. Por exemplo, neste caso, no caso da água, quando nós temos cascatas, quando temos lagos e queremos que a água seja um bocadinho mais movimentada, só o vamos conseguir fazendo longas exposições. Para as fazer, vamos ter sempre obrigatoriamente que recorrer a este tipo de filtros. Porquê? Porque durante o dia temos imensa luz, portanto é impossível fazer uma longa exposição sem os usar, e mesmo no final do dia, que é uma das alturas favoritas para este tipo de fotografia, nós não conseguimos fazer tempos de exposição de 2, 3, 4 minutos, que foi o tempo de exposição desta última imagem que eu vos acabei de mostrar, sem recorrer a este tipo de filtros. Okay? Outro dos filtros que é obrigatório é o filtro polarizador. Basicamente, isto é um filtro que nos permite eliminar reflexos em superfícies não metais. Ou seja, se eu estou mais uma vez a fotografar um lago e quero ver o interior do lago, quero ver o fundo do lago, se eu não colocar um filtro polarizador, eu não vou conseguir fazê-lo. Okay? Caso eu não coloque este filtro, aquilo que eu vou ter é o reflexo da paisagem na própria água. Okay? Portanto, lembrem-se sempre, polarizador, se nós queremos eliminar os reflexos da água e queremos ver, por exemplo, o fundo do lago. Vai-vos também ajudar em mais algumas situações. Por exemplo, se estiverem a fotografar paisagem a preto e branco, ótimo, ele vai-vos dar mais volumetria nas nuvens, por exemplo. Vai-vos dar também um bocadinho mais de saturação às cores, caso estejam a fotografar a cor. Acaba também por nos resolver um problema, que é quando nós fotografamos, por exemplo, em situações de neve. A neve sai-nos sempre ligeiramente um branco sujo, nunca é um branco puro. Com o polarizador nós conseguimos controlar e se fazer com que a neve saia branca. Okay? Alguns dos meus favoritos são também os filtros de cor. Especialmente se nós estivermos a fotografar a preto e branco, são filtros que nos permitem dar mais contraste à imagem. Por exemplo, este amarelo que eu tenho aqui é um filtro de contraste médio. Isto, por acaso, é 2 vezes amarelo, portanto, é um médio alto já. E temos também, se quiserem, por exemplo, o filtro vermelho, vai ser um filtro ainda mais contrastado. Isto porquê? Porque quando estou a fotografar e a pensar já diretamente no preto e branco, já estou a otimizar a minha imagem para que não tenha que estar a editar um bocadinho mais no Photoshop. Okay? Além destes, existe outro filtro
que é o filtro degradê, que é basicamente um filtro ND, mas apenas corta a entrada de luz na parte superior, passando depois para um filtro V na parte inferior. Ora bem, isto é ótimo quando nós queremos fazer, por exemplo, imagens deste género, onde nós temos muita luz no céu, pouca luz na terra. Com o filtro degradê podemos impedir a entrada de luz apenas na parte superior e fazer esta imagem sem qualquer edição diretamente na câmera numa só fotografia. Okay? Podem também virá-lo ao contrário. Por exemplo, no caso de estarem a fotografar auroras boreais e que quiserem iluminar um bocadinho de luz, por exemplo, na parte da cidade ou de algumas luzes que tenham em baixo. E podem, inclusive, misturar estes filtros e colocá-los uns a seguir aos outros, utilizando um suporte para colocar na vossa objetiva. Okay? Terceira dica, vamos então falar nos fecheiros. Obrigatório fotografar em RAW. Okay? Grava 5 vezes mais informação do que o JPEG. Além disso, e como estamos a fotografar a paisagem, nós vamos necessitar de trabalhar toda a área dinâmica. E o formato de RAW vai ter muito mais área dinâmica do que o JPEG. Por exemplo, esta imagem, se fosse em JPEG e se nós não tivéssemos usado nenhum filtro, seria impossível de ir buscar não só as altas luzes, como também as sombras e ter uma imagem extremamente equilibrada. Fotografando em RAW, não temos nenhum problema, vai ser muito fácil depois na pós-produção nós conseguirmos desenterrar toda a informação, ou se houver algumas partes que estão sobreexpostas, nós conseguimos ir lá com mais facilidade do que no JPEG. Portanto, obrigatoriamente, neste caso na fotografia de paisagem, o RAW é mais do que aconselhado. No entanto, podem fotografar em RAW mais JPEG, especialmente se quiserem ver algum tipo de pré-visualização ou aproveitar algumas imagens para postar diretamente nas redes sociais. Okay? Quarta dica, e esta para mim é das mais importantes, que é a planificação. Normalmente, eu passo muito mais tempo a planificar do que propriamente a fotografar. Isto porquê? Uma boa planificação vai-me permitir poupar muito tempo num local e vai-me permitir perder pouco tempo quando estou a fotografar. Porquê? Primeiro porque eu posso escolher a hora correta para fotografar, posso escolher bem o local, posso ver como é que vão estar as nuvens, posso ver como é que vai estar o tempo e isso vai-me ajudar bastante. Eu pessoalmente utilizo algumas aplicações, não só para telemóvel, mas também no computador, que me ajudam quando vou fazer este tipo de fotografia. Uma delas é o Photographer's Ephemeris. Ela permite-me colocar o meu ponto no mapa e ela vai-me dar o comportamento da luz ao longo do dia. Isto vai fazer com que eu saiba exatamente onde é que a luz vai nascer, onde é que a luz se vai pôr, em que horas é que ela se vai pôr e como ela se vai comportar ao longo do dia. Ora bem, isto vai-me permitir, com bastante exatidão, escolher a hora e o sítio, ou saber se naquele sítio é possível eu fotografar ou não às horas que eu quero. Okay? Utilizo também outra aplicação que se chama Photographer's Tools, que me permite fazer o cálculo das posições quando utilizo filtros ND, permite-me também fazer o cálculo da hora dourada e hora azul se quiser fotografar mediante o sítio onde eu me encontro, dá-me também as fases da lua, calcula a distância perfocal, portanto uma série de coisas. Existem muitas aplicações semelhantes, aconselho-vos a utilizá-las, vamos poupar bastante tempo. Uma das minhas ferramentas favoritas quando estou a fazer algum scouting é mesmo o Google Earth. Porquê? Porque ele vai-me permitir ver como é que é a região. E acreditem, já encontrei bastantes tesourinhos desta maneira. Se vocês vão, por exemplo, fotografar para os Gerês e querem saber onde é que é aquele lago que viram numa imagem, mas que não fazem a mínima ideia de onde fica, a melhor coisa que podem fazer é pegarem, abrirem o Google Earth e ver dentro do parque onde é que estão os lagos. É só fazer zoom, eles estão lá, é fácil de os encontrar e desta maneira vocês vão poupar imenso tempo que estariam a vaguear e a conduzir para encontrar esses locais ou andarem a perguntar a 100 ou 200 pessoas. Se perderem uma hora no Google Earth, garanto-vos que vão encontrá-los com facilidade. Okay? Portanto, a parte do planeamento é de facto importante neste tipo de fotografia, que não é um tipo de fotografia que se faça chegando ao local e vamos para a frente, é algo que precisa de um estudo prévio, é algo que precisa de planeamento e é algo que deve ser pensado. Okay? Isto também para haver uma maximização de resultados depois na parte prática. Okay? Que seria a quinta dica, seria o reconhecimento. O reconhecimento é tão importante como o planeamento. Porquê? De facto, eu já planeei o sítio, já escolhi as horas, convém ir umas horas antes, montar aquilo que nós chamamos de acampamento base e fazer o reconhecimento a pé. Neste reconhecimento eu aconselho sempre a não levarem a câmera, podem levar, por exemplo, se quiserem o telemóvel, isto por uma razão muito simples. Normalmente quando nós vamos com a câmera encontramos um sítio que achamos interessante, desligamos completamente do resto. E o que acontece? Vamos nos prender àquele sítio, vamos fotografar aquilo exaustivamente e se calhar o melhor enquadramento estava nas nossas costas. E é algo que as pessoas raramente fazem, que é olhar à volta, ver o que está atrás. Então,
Por esse motivo, aconselho sempre a deixarem a câmera no carro ou a câmera na mochila às vossas costas e fazerem o reconhecimento a pé. Umas horas largas antes da hora que vocês estão a prever fotografar, podem usar, por exemplo, eu costumo utilizar uma aplicação que se chama Director's Viewfinder, onde nós podemos colocar a nossa câmera, colocar a lente que queremos utilizar e ele dá-nos uma pré-visualização do plano que nós vamos apanhar. Isto pode ser útil para quê? Para nós pré-estabelecermos 2 ou 3 enquadramentos que achamos que podem funcionar, porque nós vamos ter uma margem muito pequenina para fotografar, ou seja, naquela altura do pôr do sol, na hora dourada, hora azul, nós estamos a falar ali 10 minutos de janela, às vezes menos. Por exemplo, nesta imagem que eu tenho aqui, eu tive uma janela de mais ou menos 7 minutos para fotografar. Porquê? Porque eu fiz 2 imagens, uma com 2 minutos, outra com 4 minutos de tempo de exposição, e basicamente a seguir, em menos de meio minuto, toda a área se cobriu com nevoeiro e eu deixei de ter a hipótese de voltar a fotografar. Portanto, às vezes nós temos uma janela muito curta, se nós tivermos isto planeado, fizermos o reconhecimento, nós vamos conseguir aproveitar ao máximo, que é, eu quero fotografar naquela situação, naquela hora, imediatamente eu estar contente com aquela imagem, mudo o meu tripé de sítio e vou diretamente para outro lugar que eu escolhi, em vez de andar à procura de possíveis locais àquela hora, que vai fazer com que eu faça muito menos imagens, ok? É possível fazer várias, todas boas no mesmo dia, mas nós podemos apontar ali 2 ou 3 enquadramentos e, de facto, esta parte do planeamento e do reconhecimento são para mim as mais importantes, porque me permitem depois ter tempo e calma para fazer tudo o resto, ok? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, vou ter todo o gosto em vos responder. Exponham e fiquem à espera do próximo live, garanto que não vai haver interrupções. Um abraço, até breve.